Queridos irmãos, semana passada nós falamos sobre os mártires. E eu gostaria, meus irmãos, de falar com você a nova mensagem que será aplicada no dia de hoje. E nós vamos relembrar alguns tópicos da semana passada. E eu gostaria que os irmãos tivessem em suas mãos um lápis, a caneta, papel, né? Se você tem acompanhado, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 7 do Apocalipse. Nessa semana passada foi os israelitas fiéis são salvos de perigos eminentes, né? Que nós estudamos semana passada. Esse foi o tema que nós estudamos semana passada, sobre os 144 mil judeus. Vamos relembrar, recapitular aquilo que vimos. É para reforçar o aprendizado. Então nós vimos, depois dessas coisas, ou seja, depois da abertura dos 6 primeiros selos, João viu, ele falou assim: eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Ele estava ali com a missão de reter os ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra e sobre o mar, e nem contra árvore alguma. Eu expliquei que durante o período sombrio da grande tribulação vai acontecer um calor insuportável, porque os ventos serão retidos. No versículo número 2, nós vimos que João viu outro anjo lá da banda do sol nascente, e ele tinha o selo do Deus vivo, e ele falou os 4 anjos que foi dado o poder para reinar. E esse anjo aparece trazendo a mensagem para os 4 anjos. Detalhes, nós vemos que esse anjo, ele tem o selo do Deus vivo. Eu expliquei semana passada que haverá 2 grupos de pessoas seladas. Um grupo será selada no sentido físico, que é aqueles que aceitaram o plano do governo do anticristo, do falso profeta, que é o 666, que nós não sabemos exatamente o que é, mas que tudo nos leva a crer que é o microchip, Esse é o sentido literal ao receber aquele chip. Mas haverá um grupo de judeu que será selado, mas no sentido espiritual. Não significa dizer que ele estará recebendo literalmente o selo, mas haverá um selado escolhido por Cristo para uma missão, para um trabalho específico. Veja o que diz o versículo 3. Então o anjo diz assim: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja assinalado na testa o servo do nosso Deus. Então quem será esses que são os assinalados? São os 144 mil judeus que durante a grande tribulação vão receber uma missão específica, serão os pregadores do evangelho do reino milenial. No versículo 4, vejamos o que diz a palavra de Deus. Aí João diz: e eu vi o número dos assinalados, que eram 144 mil assinalados, de todas as nações, tribos e línguas, da tribo de Israel. Eu expliquei que alguns teólogos, alguns estudantes da Bíblia, vê esse número no sentido figurado, como se fosse algo figurado. Tem alguém que diz que esse número é o salvo dos cristãos, a igreja. E eu expliquei que nós não cremos nisso. Nós cremos que esse número é literal. Nós não vimos isso como espiritual para ver esse número como simbólico. E nós não cremos na literalidade desse número. São 144 mil, e o texto ainda é claro, quando diz que é 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel. Versículos 5 e 6 do 7 diz assim: da tribo de Judá 12 mil, da tribo de Rubi 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil. Versículo 7 e 8, da tribo de Manassés, da tribo de Levi, da tribo de Sacar, da tribo de Zebulon e da tribo de José 12 mil, e da tribo de Benjamim 12 mil. Então, diversas nações que nós não cremos
diversas coisas que nós não cremos, que são literal, que são 144 mil, quanto também as pessoas que são israelitas. Eles são descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Após o rapto da igreja, 144 mil que não foram arrebatados, eles estavam aqui na terra. Por que eles não foram arrebatados? Porque eles não creram em Cristo, não receberam Jesus como seu Salvador. Então eles não foram arrebatados, eles ficam na terra. E eles vão pregar o evangelho do reino durante esses 7 anos de tribulação. Então eu não vejo motivo para ver que você quer a igreja, porque o número de salvos com certeza um número muito maior do que 144 mil, e os salvos que serão arrebatados são de todas as tribos, são de todos os povos, todas as línguas, todas as nações, e não apenas dos filhos de Israel. Esse foi o tema da nossa última pregação da semana passada, do 7, do 1 ao 8, do livro do Apocalipse, né? Essas foram as nossas informações semana passada. Está lá no meu canal registrado, você pode visitar lá e verá, né? Você vai ver tudo relacionado ao que eu falei semana passada, né? E hoje eu quero estar trazendo para os irmãos sobre algo que nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo de número 7, e nós vamos estudar a partir do verso número 8, que tem a visão dos mártires na glória. O título é A Visão dos Mártires na Glória, né? Eu vou te explicar isso aqui agora. Eu confesso do fundo do meu coração que eu fiquei emocionado quando eu leio esse texto, né? Eu penso naquele momento glorioso que João teve a oportunidade de estar ali diante do trono de Deus. Ali está o Cordeiro com 7 olhos, e está ali essa grande multidão que são os mártires. É sobre isso que eu quero falar com você. Mas antes de eu explicar esse texto, que está no capítulo 7, no versículo 9 até o 17, eu quero te explicar o que é mártir. Você viu o título, né? Mártires. Então, você sabe o que é o mártir? Talvez você não saiba o que é um mártir. Eu posso dizer que mártir é toda pessoa que sofre perseguição e até mesmo a morte por defender sua fé, ou pelo fato de se recusar a negar sua fé em Cristo. Então, quando alguém, vou dar um exemplo, o mártir é alguém que é cristão, vamos dizer que ele está no país comunista, onde existe a perseguição ao evangelho, ao cristianismo. Quando alguém diz assim, olha, ou você nega esse Jesus ou você morre. E essa pessoa diz assim, eu morro, mas eu não vou negar Cristo. Eu prefiro morrer do que negar o meu Senhor. Então isso é o mártir, que dá a sua vida e não nega a sua fé em Cristo Jesus. Lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que o primeiro mártir do cristianismo foi Estevão. Está lá no capítulo 7, no capítulo de Atos dos Apóstolos, no versículo 54 ao 60. Estevão foi martirizado, ele foi apedrejado por não negar a sua fé. E nesses 2000 anos de história da igreja, milhares de cristãos foram mortos em todo o mundo, simplesmente por não negar a sua fé, pelo fato de não negar a sua fé em Cristo Jesus. Mas é interessante que a história nos mostra que quanto mais os cristãos foram perseguidos e mortos, mais a igreja cresceu. Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, os pais da igreja foram aqueles que lideraram a igreja depois da morte dos apóstolos. Tertuliano foi um deles. E ele diz que o sangue dos mártires era o adubo para o crescimento da igreja. E por que ele disse isso? Porque quanto mais os crentes eram massacrados, quanto mais eles eram perseguidos e mortos, mais crescia. Quanto mais proibia o cristianismo, mais as pessoas reconheciam Jesus como seu Salvador. E de acordo com as profecias bíblicas, uma das principais características do período tribulacional será a perseguição aos servos de Deus.
Inclusive, eu já falei isso no capítulo 6, versículo 9, e eu já falei isso, eu não sei se você lembra. Capítulo 6, versículo 9 diz: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então nós vimos que na ocasião da abertura dos selos, do seu quinto selo, mostra essa incontável multidão de pessoas que foram mortas por amor da palavra de Cristo, pelo amor do testemunho que deram. O capítulo 13, nós vamos estudar em outras palavras. No capítulo 7 do 13 diz assim: e foi-lhe permitido a fazer guerra aos santos e vencê-lo. Ou seja, é uma das características da grande tribulação. Esse aqui que vai fazer guerra aos cristãos é o anticristo. Então eu posso dizer que uma das principais características do período tribulacional é exatamente essa perseguição aos cristãos, aos crentes, aos servos de Deus que estiverem aqui na terra. E nesse texto que lemos, no capítulo 7, no versículo 9, João viu outra multidão de mártires. É sobre isso que eu vou falar com você hoje, a partir do capítulo 7, versículo número 9. Se você tem uma Bíblia, abra aí a sua Bíblia, confira os textos, anota a referência. Se você não tem, você só escuta. Então, com atenção, para você ter essa compreensão, para você ficar facilitado na compreensão e também dos textos bíblicos. Então vamos dizer o que diz o capítulo 7 e no versículo de número 9. Diz assim: depois destas coisas, quais coisas? Nós vamos relembrar. Depois da visão do livro selado, os 7 selos que está no capítulo 5, depois da abertura dos seis, depois da visão dos 144 mil judeus, que está no capítulo 7, versículo 1 a 8. Então João teve outra visão. Vamos ver o texto, 7 e 9. E diz: e olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas. Então João viu uma multidão incontável, inumerável, ninguém podia contar. E ele disse que era de todas as tribos, de todas as nações. É importante nós lembrar isso, meus irmãos. Diversas vezes o apóstolo João diz que a multidão dos fiéis são de todas as raças, são de todas as tribos. Isso nos ensina que não só os judeus serão salvos. Por exemplo, vamos reler alguns textos bíblicos. Por exemplo, capítulo 5, versículo 9, veja o que diz o texto de Apocalipse. Diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Vamos ver ainda outro texto, capítulo 14, versículo 6, diz assim: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Então isso nos ensina que não só os judeus serão salvos, mas pessoas do mundo inteiro. Cremos que esta grande multidão que vai ser salvo, que hão de se converter no período da grande tribulação, através da pregação dos 144 mil judeus. Então eu posso dizer que durante a grande tribulação, é bom lembrar disso, haverá pregação do evangelho. Muitas pessoas irão se converter, mas as pessoas que se converterão nesse período tribulacional serão perseguidos, serão mortos. Hoje aqui no Brasil, você sabe disso, nós temos liberdade de culto, nós temos liberdade de pregar o evangelho, de andar com a Bíblia, de fazer culto ao ar livre, mas haverá um tempo que não poderá mais ser influente assim para cultuar dessa forma. Por quê? Porque haverá muita perseguição aos cristãos durante esse período tribulacional. Uma das perguntas mais comuns, que eu
se haverá uma segunda chance após o arrebatamento da igreja. Eu confesso que eu não gosto dessa expressão segunda chance. Eu não gosto de falar sobre isso para que as pessoas não criem uma falsa esperança, já que as pessoas não se acomodam, né? Se há uma segunda chance, se há uma segunda oportunidade, então eu não vou ser crente agora, né? Depois do arrebatamento, aí eu me converto. Aí eu quero te fazer duas perguntas. A pessoa que pensa assim, primeira pergunta: e se a morte chegar primeiro? E se antes que a igreja seja arrebatada, você descer a turma fria, o que vai acontecer? Não haverá nenhuma possibilidade de segunda chance. Segunda pergunta: se hoje, com toda a facilidade de você ser um cristão, eu digo facilidade no sentido de ter liberdade de culto, no sentido de você poder falar da sua fé em qualquer lugar, você poder andar com a Bíblia, né, reunir no templo, fazer culto ao ar livre. Imagine ser cristão durante a grande tribulação. Imagine a pessoa, durante o período tribulacional, não receber o 666, não poder comprar, não poder vender, não vai poder trabalhar, não vai poder andar de ônibus, não vai poder andar de metrô, não vai poder fazer absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Então essas pessoas serão perseguidas, serão mortas. A pergunta é: será que vale a pena esperar entre aspas, uma segunda oportunidade, que a pessoa não sabe se terá, porque a morte pode chegar primeiro, e ainda que essa pessoa esteja viva durante a grande tribulação, essa pessoa, será que ela está disposta a dar a sua vida, a morrer, para ser torturada, perseguida e morta por amor a Cristo, por amor à palavra? Eu não tenho dúvida que a melhor opção é nós estar pronto hoje, meus irmãos, porque se a morte chegar, nós estamos prontos. E se Jesus raiar nas nuvens, nós estamos prontos para morar no céu. Vamos voltar para o texto, no versículo 9. Aí ele diz que era uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, de tribo, povos e línguas, que estava diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Então essa multidão que vista lá no céu, é onde que eles estão? Eles estão na presença de Deus e na presença de Jesus. Eles estão concluídos. E essa multidão ela é vista no céu. Eles foram mortos, né? O corpo foram sepultados. Agora a alma e o espírito eles aparecem lá no céu, diante do Deus, diante do Cordeiro. É o que diz a Bíblia, que estava diante do trono e perante o Cordeiro. Então, quando estava aqui na terra, sofreram, foram perseguidos, foram espancados, foram torturados, foram mortos, mas agora estavam no céu livre de todo aquele sofrimento. Aí João diz que eles estavam de vestes brancas. Isso fala de pureza, fala de santidade. João observou também que a multidão tinha palmas. O que é palmas? Folhas de palmeiras nas mãos. E de acordo com a profecia, essas palmas, essas folhas de palmeira simbolizam vitória, simbolizam paz. Isso nos lembra um texto, né, que você deve conhecer, que está lá no capítulo 12 do Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 12 e o versículo 12 e 13. Foi a ocasião que Jesus entrou em Jerusalém. Veja o que diz capítulo 12, versículo 12 e 13, diz assim: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que vieram à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos e palmeiras e saíram ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Então essa folha de palmeira, essas palmas, fala exatamente de vitórias, fala exatamente de paz. Esse é o sentido do texto. Mas os mártires, as almas dos mártires, que estão lá na presença de Deus, lá na presença de Cristo, estão de vestes brancas. Fala de pureza, fala de santidade.
mas eles estão com as palmas na mão, folha de palmeiras, representando paz e representando vitória. Parece até um paradoxo. Aqui na terra morreram por causa do amor de Cristo, por causa do Evangelho, mas lá chega de forma com palmas nas mãos, simbolizando a vitória. Vejamos o que diz o versículo de número 10, diz assim: eu clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Glória a Jesus. Eu lembrei agora da ocasião, do texto em que Estevão, eu falei sobre Estevão já, na ocasião que ele estava sendo apedrejado, no capítulo 7 e no versículo 56 do livro do Atos dos Apóstolos. Esse texto, meus irmãos, é consagrado. O Estevão estava sendo apedrejado. Aí ele diz assim: eis que vejo o céu aberto, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então é como se Estevão, naquele momento de dor, naquele momento do apedrejamento, naquela fúria da liderança religiosa de Israel, mas ele viu o céu aberto. E o que foi que ele viu naquela visão? Ele disse: e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. E quando eu leio esse versículo 10, eu me lembro daquele texto, diz que essa grande multidão estava dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Qual é o sentimento dessa multidão? Valeu a pena nós sermos perseguidos, valeu a pena, porque agora nós estamos aonde? Nós estamos diante de Deus, diante do trono e diante de Cristo. E nós vamos perceber nesse texto que ele nos ensina, ele nos traz grandes lições. Veja o que diz o versículo de número 11. E todos, olha aqui, aparece essa visão maravilhosa, olha que coisa linda. É claro, essa é uma ilustração. E todos os anjos estavam ao redor do trono. João agora percebe essa multidão de seres angelicais. Estavam ali os 4 animais. Esses 4 animais representam os querubins, os serafins, que são os anjos adoradores. Estão prostrados diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus. Então, aqui na terra, o que foi que essa multidão enfrentou? Sofrimentos, perseguição, tribulação, angústia. Mas agora estão no céu, na presença de Deus, dos seres angelicais. Ali onde é que estão os 24 anciões, os 4 animais. O que representa? Os 24 anciãos representam o salvo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Aqueles 4 animais significam o serafim e os querubins que estão ao redor do trono, cantando, louvando, adorando, exaltando, enaltecendo e glorificando o nosso Deus. Olha o versículo de número 12 do 7, diz assim, dizia amém. Em outras palavras, assim seja. O que mais? Louvor. Por quê? Porque quem está no trono é digno de louvor, de ser louvado, de ser adorado. Aí ele diz, e glória. Por quê? Porque está ali aquele que está cercado de glória, que é digno de glória. E sabedoria. Por quê? Porque Deus é a própria sabedoria. Cristo é a própria personificação da sabedoria. E ações de graça, ou seja, gratidão e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então observe, nós percebemos aí que agora todo o céu se reúne, os seres angelicais, os 24 anciãos, os 4 animais, juntamente com aquela multidão, para enaltecer, para glorificar. Eu diria que esse cântico de gratidão, esse hino de vitória, de adoração, é para aquele que está sentado no trono. Então nós vamos perceber que todos os seres celestiais, os seres angelicais, todos eles estão agora enaltecendo, engrandecendo e glorificando o nome do nosso Deus. Veja o que diz o versículo de número 13. Aí diz assim, aí chegou um dos anciãos, e você sabe que
um daqueles que estava sentado nos 24 tronos, eu não sei qual deles, nem me pergunte, mas um deles chegou para João e perguntou assim: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Então, João estava ali perplexo, né, eu creio, com certeza, vendo aquela multidão, vendo aquela adoração. Aí chega um dos anciãos e pergunta assim: e esses que estão aí, da onde? Quem são e da onde vieram? Só que João não soube explicar. Aí veja o que diz o versículo de número 14. Aí ele diz assim: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não sei, só o Senhor sabe. Aí ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Eu quero chamar sua atenção aí, que na versão Almeida, revista atualizada, está escrito específico. Está dizendo: esses são os que vieram da grande tribulação. Aí na corrigida está de grande tribulação, mas na revista atualizada diz da grande tribulação. Detalhes: lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. O que nós aprendemos? Que mesmo durante o período da grande tribulação, o meio pelo qual os homens, as pessoas serão salvos, é através do sangue de Cristo. Nós já dissemos, né, que o poder do sangue de Cristo, ele tem efeito proativo e retroativo. Então Jesus morreu por todos aqueles que nasceram antes dele e por todos aqueles que nasceram depois dele. É por isso que eu digo que Jesus morreu por nós e Jesus morreu pelos nossos pecados. Aí às vezes as pessoas dizem isso: quando Jesus morreu, não tinha nem nascido, é verdade. Mas mesmo assim, Cristo morreu por toda a humanidade. Então veja que pelo meio qual os homens poderão ser salvos, mesmo durante o período da grande tribulação, é pela fé em Cristo. Olha o versículo 14, o que fala? Estes quem? Essa grande multidão, essa multidão inumerável aí, de toda tribo, língua e nação, são os que vieram da grande tribulação, ou seja, foram mortos lá, mas eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Deixa eu explicar aqui um negócio, porque talvez você seja um novo convertido, você não entende essa linguagem. O que significa lavar suas vestes, branquear no sangue do Cordeiro? Significa dizer que a partir do momento que nós cremos em Deus, a partir dos momentos que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, nós somos purificados, nós somos limpos, nós somos santificados. É como se as nossas vestes de pecado, sujas de pecado, elas fossem alvejadas, embranquecidas, purificadas através do sangue de Cristo. E é isso que a Bíblia nos diz. É o poder do sangue de Jesus que é poderoso para perdoar todo e qualquer pecado. Vejamos o que diz o versículo de número 15. Por isso estão diante do trono. Por que estão diante do trono? Porque eles lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Detalhe: e o servem de dia e de noite no seu templo. Ou seja, os que serviram lá na terra, lá embaixo, agora eles vão servir a Deus aonde? No céu. Eles vão servir a Deus de dia e de noite. As suas vidas agora vai ser de servir, de louvor ao nosso Deus, né? Vamos voltar. Aí diz: e aquele, versículo de número 15 ainda, e aquele que está sentado no trono, só no trono, os cobrirá com a sua sombra. Qual o sentido desse texto? Cobrir com a sua sombra. Diz assim: guardá-los, protegê-los. Você lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É esse o sentido. Eles lá na terra, perseguidos, maltratados, humilhados, mortos, mas agora eles estão guardados. Agora eles estão protegidos. Serão guardados pela sombra do Deus Todo-Poderoso, do Deus Onipotente. Vamos voltar no texto, porque esse texto é bom. E diz assim: e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Ou seja, acabou seu sofrimento. Glória a Jesus. A partir de hoje você não vai mais sofrer.
você está guardado, você está seguro, você está protegido agora debaixo da minha sombra. Veja o que diz o versículo de número 16, diz assim: nunca mais terão fome e nunca mais terão sede, nem o sol, nem calma algum brilhará sobre eles. Olha que coisa interessante. Nós dissemos aqui que aqueles que durante a grande tribulação se converteu em Cristo, ou estiver na terra e crê em Cristo, eles terão que revidar o plano do governo do anticristo e do falso profeta. Então eles não vão poder aceitar o 666. Se eles não vão poder aceitar o 6666, significa dizer que eles não vão poder comprar, não vão poder trabalhar e não vão poder vender, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo de número 18. Então, se eles estiverem na terra durante a grande tribulação, como diz o texto, e não vão poder comprar e nem vender, significa dizer que além da perseguição, além do sofrimento que eles enfrentaram, eles também não vão poder comprar comida, não vão poder trabalhar, eles vão passar necessidade, eles vão passar fome, vão passar sede. Mas veja o que diz o texto, o versículo 16: nunca mais terão fome e nunca mais terão sede. A fome e a sede, eles passam lá embaixo. Nem sol, nem calma alguma brilhará sobre ele. Essa calma aí está o sentido real, calor. Nunca mais o sol causticante vai trazer prejuízo para eles. Por quê? Porque muitos cristãos durante esse período vão ter que fugir, vão ter que correr, vão ter que se esconder por conta das perseguições, mas agora estão no céu e não vão ter mais fome, não vai mais ter sede, ou seja, não vai ter mais necessidade física, nem o sol causticante mais irá atingi-los. Veja o que diz o versículo de número 17, que é o último versículo do capítulo 7, né? Que diz assim: porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. O que você lembra disso? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Então, Cristo agora vai apacentar essa grande multidão. Ele servirá de dia para as fontes, ele conduzirá para a fonte das águas da vida. Depois de tanta perseguição, tanto sofrimento, agora Cristo vai apacentá-los. Cristo vai conduzir essa grande multidão às fontes das águas vivas. Veja o que diz o versículo 17: Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Qual é o sentido dessa versão? Que a mesma promessa que está lá no capítulo 21 do livro do Apocalipse, que nós vamos estudar daqui a algumas semanas, né? Versículo de número 4: e Deus limpará de vossos olhos todas as lágrimas, né? E ele diz assim: não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Enxugar dos olhos toda lágrima significa colocar fim ao sofrimento. Nunca mais eles terão sofrimento, nunca mais eles irão padecer necessidade, porque agora onde que eles estão? Eles estão no céu, eles estão na presença de Deus, eles estão na presença do Cordeiro. Cristo é o sumo pastor que vai guiar, vai apacentar, que vai levar eles à fonte das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Eu gostaria, meus irmãos, de concluir isso aqui dizendo que quando nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos ao sofrimento, às lágrimas, às angústias, tristeza, às frustrações, às decepções. Todos nós estamos. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, o próprio Jesus chorou. Mas nós temos uma promessa, porque essa promessa, embora o texto do capítulo 7, no versículo 9 ao 17, está falando para um grupo específico, está falando para os mártires da grande tribulação, né? Mas lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, é uma promessa para todos os cristãos. Haverá um dia que nós estaremos em outra dimensão, nós estaremos no céu, nós estaremos
na grande Jerusalém. Nós estaremos em corpos gloriosos, incorruptíveis. Nós estaremos livres de todo e qualquer sofrimento. Esta é a esperança que nós temos, a certeza, a convicção que nós temos no nosso coração, que um dia seremos levados, arrebatados, levados às mansões celestiais, como nos diz lá em João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. E quando eu for, disse Jesus, e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Se você ainda não tem essa esperança, receba Jesus como seu salvador pessoal, meu irmão. Receba Jesus nessa noite, ou no decorrer dessa semana, sei lá, no dia que você sentir aceitar Jesus como seu Senhor, você vai estar selando, carimbando o seu passaporte para a eternidade. Pessoal, o intuito da nossa pregação é salvação de almas, né? Por isso que nós pregamos com muito rigor, né? Às vezes eu chego a ser até chato, né? E igual os irmãos já sabem, eu bato bastante em questão de santidade, em questão de renúncia, em questão de compromissar com as coisas do reino, em questão de ter acesso à palavra de Deus, em questão de ter compromisso com a obra de Deus. Irmão, aí você pergunta, eu sou casado, tenho família, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer, eu tenho que cumprir uma carga horária no meu trabalho, mas você não pode colocar Jesus em segundo plano. Você não pode deixar que as suas fadigas, que os seus afazeres aqui na terra apague a sua chamada diante do compromisso que você fez com Deus. Você não pode se distanciar do propósito da salvação, porque aqui, meus irmãos, nós temos só 70 anos. Assim diz o sábio Salomão. 70, no muito 80 passou de ceifado. Mas do outro lado, meus irmãos, do outro lado nós temos a eternidade. Cristo nos espera do outro lado. E aqui eu concluo essa palavra dizendo para você, Cristo nos espera do outro lado. Soberano Deus e eterno Pai, aqui foi aplicada a tua palavra, meu Deus. Muito obrigado pela revelação do teu Espírito Santo. Continue a falar, meu Deus, com cada um dos teus filhos, das tuas filhas. E continua, meu Pai, acrescentando fé, acrescentando coragem. Meu Deus, não deixe que nenhuma distração nesse mundo venha de tirar a vida dessa pessoa do plano da salvação. Ramachamberabacasi, caramandarás. Ah, meu Deus e Pai, eu encerro essa noite, Jesus, dizendo que se o Senhor não colocar a mão sobre as nossas vidas, nós iremos sucumbir antes do prazo. Porque, meu Deus, a tecnologia, meu Deus, os meios sociais têm tirado, têm roubado a atenção do teu povo. Muitas das vezes, Pai, a tua palavra não tem sido nem opcionada mais, porque as distrações têm tirado a atenção dessas pessoas. E quando elas vão ler, dá sono. Quando elas vão ouvir um hino, dá sono. Quando elas vão ouvir uma pregação, dá sono. Sabe por quê, Pai? Porque a sonolência espiritual está impregnando a sua igreja. Pai, mas nós te pedimos nessa noite, tira todo decreto de frieza, tira todo decreto de sonolência espiritual, tira tudo aquilo que distancia a nossa vida da tua presença e coloca em nós uma força inabalável para que possamos ser, meu Pai, ousados, que possamos, meu Pai, ser introvertidos, que possamos, meu Pai, fazer o que ninguém faz, porque nós temos o que ninguém tem. Nós temos uma chamada,
nós temos o Espírito do Senhor que mora dentro de nós. E Ele está aqui agora para nos renovar, para fazer de nós uma tocha, meu Deus, para incendiar esse mundo com a glória do Teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu te agradeço desde já. Fica conosco e permaneça na nossa fé, nos dando acréscimo de esperança, de ousadia e de tudo aquilo que nos beneficia para fazer notória a Tua presença na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus Pai, o nosso Criador, as doces consolação e o amor de Cristo esteja sobre todos, e toda a igreja diga amém. E graças a Deus. Ao Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida do irmão. Amém.